Começa agora Além da Notícia, um programa totalmente diferente de tudo que você já viu aqui na TV Cidadania. Começa agora Além da Notícia, um programa que é exibido pela TV Cidadania, Canal 7 e TV a cabo de Uberlândia. No programa de hoje nós vamos ter uma entrevista com o vereador vice-presidente da Câmara de Uberlândia, Wilson Pinheiro. Também vamos falar sobre dependência química. Você que quiser anunciar conosco, você já sabe, é só você mandar um e-mail ou então entrar em contato através do 34 98817 8845. Você já sabe, Além da Notícia é um programa da TV Cidadania, Canal 7. Agora, meu diretor, vamos exibir aquela imagem daquela senhorinha. Olha, tem muitas pessoas assim que na sua vida, no dia a dia, tem algumas desavenças com seus adversários, seja político, seja onde quer que for. No futebol existe muito isso, né? O jogador simula que o outro empurrou ele e ele cai fazendo aquela firula, dá 10 cambalhotas dizendo que foi agredido pelo adversário. Mas essa senhorinha aí que vocês vão ver agora, não dá para acreditar nela. Saca só o que essa senhorinha faz. Mas essa tiazinha aí foi muito engraçada, fala a verdade, gente. Olha que simulação, uma pastinha na cabeça e a velhinha saiu rolando como se tivesse sido agredida. Não dá para acreditar. Olha, no Além da Notícia nós vamos para um breve intervalo e logo depois nós vamos falar de um assunto que preocupa todas as famílias, seja da classe baixa, classe média, classe alta, pessoa até sem classe, que é a dependência química. Depois do intervalo comercial, aqui no Além da Notícia, na TV Cidadania. Estamos apresentando Além da Notícia. Voltamos a apresentar Além da Notícia. Assista agora Dependência Química, o mal do século. E nesse dia queremos abordar uma coisa que, para mim, tem sido uma coisa que é importantíssima para nós. Eu tenho trabalho hoje com as clínicas de recuperação aqui em Uberlândia, várias delas. Tenho trabalho com as clínicas do Rio. Nós temos ajudado clínica em Fervedouro, Minas Gerais, clínica em Monte Alegre, clínica em Monte Carmelo. E todas as que eu converso têm passado por dificuldade financeira. Porque, infelizmente, os nossos governantes não têm entrado com a parte deles. Muitas vezes os nossos governantes querem sim mandar pessoas para a clínica de recuperação, mas não querem entrar com a parcela que ajuda para poder manter ela. Eu queria encarecidamente pedir ao nosso governador do estado, Fernando Pimentel, para que regularize o pagamento do cartão Aliança para todas as clínicas de Minas Gerais, que muitas estão precisando desse dinheiro, muitas estão com dificuldade financeira. Não tem como as clínicas funcionar sem um pouco da ajuda do governo estadual e do governo municipal e do governo federal. Mas hoje eu vim falar diretamente para o governo do estado de Minas Gerais. Muitas clínicas têm passado dificuldade. Então você que está à frente desse trabalho no estado, ajude as clínicas de recuperação de Uberlândia, de Minas, que eles possam continuar esse trabalho tão importante para nós. A gente que encaminha uma pessoa
e muitas vezes não tem uma cobrança financeira deles. Então eu queria fazer esse pedido, queria agradecer cada clínica de recuperação aqui de Uberlândia, que tem nos dado suporte para o trabalho resgatado para resgatar, toda vez que eu ligo pedindo para internar uma pessoa, que seja adulta, adolescente ou mulher, a gente tem sido muito bem recepcionado. Então agradeço a Deus e agradeço a vocês que têm nos ajudado. Fique com Deus. Pois é, viram aí o tanto que é interessante? Nós temos que nos preservar e também preservar as nossas famílias, nós temos que evitar aí esse mal maior do mundo, que é a dependência química. Mas, se você quer continuar conosco e entender um pouquinho como que funciona a adoção, você quer adotar uma criança, você pensa em adotar uma criança, nós temos várias crianças aí em lares, crianças que foram abandonadas pelos pais, a gente não sabe nem os motivos e também não nos interessa saber, mas são alguns passos que você precisa entender. E o Senado Federal fez um trabalho muito bom nos explicando como você deve proceder na hora de adotar uma criança. Acompanhe conosco aqui no Além da Notícia. Além da notícia, aqui pela TV Cidadania, canal 7, também exibido pelo Facebook, também pelas redes sociais e também pelo canal YouTube. Você já sabe, Além da Notícia, um programa totalmente diferenciado. E, para nossa satisfação, hoje recebendo o vice-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Wilson Pinheiro. Obrigado pela presença, Wilson. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou à disposição, Gregório. Wilson, quantos mandatos já? Estou começando o quarto. Quarto mandato? Quarto. Isso mostra que o trabalho que iniciou há 12 anos atrás surtiu efeito, né? E são mandatos diferentes, né? Eu já tive na oposição, já fui líder do prefeito e agora estou pela primeira vez participando da mesa diretora da Câmara. Então nunca é igual um mandato do outro. A gente está sempre aprendendo, sempre ensinando. É muito dinâmica a vida de parlamentar. Me parece que você foi candidato quando você ainda era estudante do curso de Direito. Quando eu mudei para Uberlândia, eu fui candidato a vereador. Na época eu perdi a eleição, fiquei primeiro suplente, mas disputei com grandes vereadoras, que foi a vereadora Nilza Alves e a vereadora Normi Firmino. Eu tinha acabado de mudar para Uberlândia, perdi a eleição por 146 votos. Foi uma experiência danada, uma pitimba danada, a campanha... na época mesmo porque naquela época a campanha era bancada pelo próprio curso do candidato. Eu me lembro ali onde que é a papelaria Lopes, no início da Floriano, Afonso Pena. A gente fazia o silk dos adesivinhos, era telinha, ia para lá e fazia com o meu nome, eu lembro disso. Então era campanha muito difícil, era praticamente artesanal. Era naquela época que as campanhas tinham aquelas cartinhas que eram jogadas, o pessoal atacando os candidatos, as famosas cartinhas de ataque, de ameaças, né, Wilson? E a apuração era uma novela, né? Porque a apuração em Uberlândia, você lembra? Ela começava a gente no domingo. Conseguia pegar o resultado ali no Uberlândia Clube, tinha uma zona eleitoral ali, 3 dias depois. Então, o que o povo falava era o seguinte, né? Você dormia eleito? Dentro do partido, então a manipulação era tudo manual, né? E a gente ia lá para o Praia, por exemplo, acompanhar a apuração.
Era Praia, Uberlândia Clube e Cajubá, eram os 3 pontos. Saía os resultados da urna, fechavam, os mesários comemoravam, né? Eu vi muito isso lá, né? Então, ou seja, nós temos que contar um pouquinho da história, o pessoal pode até falar assim que é saudosismo, mas não é. É porque a gente tem que lembrar que 12 anos atrás, quando o Wilson ganhou pela primeira vez, era uma história diferente em Uberlândia. E em 2017, 12 anos depois, praticamente uma prefeitura quebrada, um Brasil totalmente destruído e o brasileiro sem perspectiva de vida. É uma situação muito difícil. Uberlândia é uma grande cidade, a segunda arrecadação do estado. Estava uma cidade muito organizada, tinha problemas, lógico que tinha, mas tinha deixado um bom recurso para a captação de água, tinha deixado 56 milhões para os corredores de ônibus, que ia acabar de resolver o problema do transporte coletivo aqui, ia melhorar muito, e as contas todas em dia. Um hospital inaugurado recentemente, naquela época, com 254 leitos, com previsão para dobrar, então estava bem organizado. O que nós pegamos agora, eu sabia que a situação era difícil, mas, inclusive no IPREMA, aquelas denúncias que eu fazia, eu acompanhei bastante. Hora que a gente assumiu a prefeitura, o prefeito assumiu, que pegou os dados, aí realmente o prejuízo foi duplicado, né? O dobro do que a gente pensava, realmente um desastre econômico, e até hoje eu não consigo entender onde foi o dinheiro da Prefeitura de Uberlândia. Que teve propina, teve corrupção, teve, mas não foi só isso, foi uma má gestão, um setor de compras que comprava muito caro, que comprou mal, e o dinheiro sumiu e ficou um rombo. Por exemplo, a Prefeitura deve para o IPREMO 150 milhões durante 2 anos, praticamente o governo Gilmar Machado não recolheu a contribuição do IPREMO. Aí deve PIS, PASEP, INSS, e aí ficou uma situação insustentável. Bom, você falou do IPREMO aí, é um dos principais gargalos hoje que a gente vê, principalmente para o lado do servidor público. Principalmente porque esse rombo feito aí não é até dizer que a pessoa não estava preparada para o local, mas foi feito realmente um trabalho equivocado de aplicação de recursos, que a gente sabe que nenhum instituto de previdência sobrevive se não fizer essas manobras financeiras aí, aplicar esse dinheiro do servidor para o dinheiro valorizar mais. Coisas que foram feitas no passado e que renderam lucros, ou seja, você deixa uma casa com dinheiro e na hora que pega ela tem déficit em cima desse dinheiro. Na verdade o que aconteceu foi isso, foi uma situação que não foi de inocente, foi má fé e teve vantagem indevida, isso vai ser apurado. Nós vamos apurar na Câmara, tenho certeza que o Ministério Público já está apurando, outros órgãos vão apurar, porque eu acompanhei muito essa questão do IPREMO, mas infelizmente os servidores poderiam ter dado informação melhor. Eu fiz representações no Ministério Público, o Ministério da Previdência esteve em Uberlândia, fez auditoria, fez levantamentos, só porque no final foi um verdadeiro saque nas contas do IPREMO, cerca de 340 a 350 milhões foram retirados de bancos tradicionais, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco Safra, e aplicados em fundos desconhecidos. Um deles já quebrou, o outro quebrou uma parte, e esse dinheiro que a gente pagava 0,2% de taxa de administração, tem fundos lá que nós estamos pagando 6%. Olha a diferença. E isso aí vai perder esse dinheiro praticamente todo, né? Então quebraram o IPREMO e ninguém fez isso de inocente. Quem fez essa aplicação, a pessoa que fala que é esclarecido, que trabalhou na iniciativa privada, ele não pega um dinheiro de um fundo da Caixa Econômica do Bradesco e joga num negócio desconhecido, que não tem rastro, não tem patrimônio para sustentar, para garantir aquilo ali, de inocente. Ele fez aquilo ali porque levou vantagem, ele levou propina. E isso vai ser investigado, com certeza nós vamos pegar. Wilson, muitos secretários do governo anterior, do governo Gilmar Machado, conversando comigo, disseram que naquele momento eles preferiram pagar os salários do que repassar a parte do IPREMO. Dá para acreditar nisso? Não dá não. Primeiro que no final eles fizeram até apropriação indébita. Eles fizeram o desconto do salário dos servidores e não repassaram. Da apropriação é crime, né? Não dá para acreditar. Eles não pagaram o salário, eles não pagaram 10º, eles não pagaram dezembro, eles não pagaram as férias no mês de janeiro. Todas as férias durante o governo do Gilmar, os 4 anos, foram pagas até a primeira, atrasadas. Ele não pagou uma férias em dia do pessoal da educação. Então não foi isso que ele fez. Ele deixou de pagar 9 meses o TIC alimentação, ele não pagou o PASEP, então não foi isso. Foi má gestão e corrupção, gastando de maneira indevida. Por exemplo, a obra do corredor da Seismundo Pereira.
eles gastaram ali em torno de 23 milhões e 500. O projeto total dos 5 corredores era em torno de 54 milhões. Eles gastaram a metade do dinheiro em um corredor curto, barato, mas inauguraram, colocaram a placa lá do prefeito, né? E inauguraram. Agora, 15 dias atrás aí, o pessoal da construtora estava em greve, trabalhando ainda, uma obra que já foi inaugurada, trabalhando sem receber salário. Uma construtora que a fama dela não é boa. Se você entrar no Tribunal TRT de Trabalho de Goiás, é só ação, no TJ é só ação. É uma construtora que tem uma péssima fama. E fizeram um aditamento no final, né? Além disso, uma obra que deu sérios problemas de água pluvial, uma obra que eles acabaram com o bairro Santa Mônica. O povo que mora na Santa Mônica, eu moro lá, você não consegue atravessar Seismundo Pereira, você não sabe onde pode atravessar. Você não pode estacionar na Avenida Seismundo Pereira. Eles tiraram a faixa de estacionamento, eles acabaram com a Avenida Seismundo Pereira. O trânsito foi todo julgado para Belarmino e virou aquela confusão, né? Então tem que mudar e eu não sei, essa construtora ainda vai querer receber diferença aí para frente. Com certeza. Wilson, você foi secretário de habitação do município. No passado, você disse que já esteve do lado da oposição, hoje você está do lado da situação, você veio dos movimentos estudantis e muitos falavam que o Luizotti de Freitas foi um bairro, um conjunto habitacional de especulação imobiliária. Agora nós notamos um conjunto habitacional próximo do Morada Nova, com muita área verde, com áreas que ainda não estão bem urbanizadas. Também especulação imobiliária. Ali nós quase que chegamos na Prefeitura do Prata, né? E o mais ridículo que aconteceu, e ali teve casos sérios, o perímetro urbano, qual que é a lógica do perímetro urbano? É uma circunferência, ou seja, para você sair do centro, vamos pôr o centro da Praça Tubal Vilela, para ir em qualquer bairro, você gastaria o mesmo tempo, a mesma distância, né? E o grande discurso do petista e da esquerda de Uberlândia eram os espaços vazios, especuladores. Aqui perto da prefeitura tem lote vago, não sei aonde tem lote vago. Na Praça Tubal Vilela até pouco tempo ainda tinha lote vago ali, onde que é atualmente o Magazine Luiza, né? Então, e a outra garagem ali perto do edifício Chames também. Então tinha, na Tubal Vilela tinha 2. E eles assumiram a prefeitura e fizeram o contrário. Eles preservaram as áreas, os espaços vazios e levaram para o local dos amigos deles. Os amigos deles significa o seguinte: pôs dentro do perímetro urbano, paga a propina, aí fica. Então, se você olhar o desenho do perímetro urbano de Uberlândia, na região do bairro Canaã, ele fica assim, ó. Tem um local lá que é ridículo, é um triângulo, ele vai lá, vem aqui vira zona rural. Você quase tem uma zona rural dentro da urbana. Dentro da urbana. Se você der um pulo assim, for um saltador olímpico, você sai do perímetro urbano aqui, pula uma área rural e pula aqui a outra. Ridículo. Irresponsável, porque a pessoa que estava aqui não aceitou pagar para incluir no perímetro urbano. Teve até um empresário que falou que, aqui eu estou dentro do perímetro urbano, para me colocar ali e pedir 200 lotes. Então esse tipo de conversa é o que houve. Então está lá aquela dificuldade, né? Nós vamos ter sérios problemas para, hoje a Getúlio Vargas lá em cima, o acesso ao bairro Canaã, Morada Nova, você vai lá no final da tarde, dá até medo de andar ali. Então um dos corredores eu defendo, prioritários de Uberlândia, mais do que aqui da Zé Fonseca, hoje é a região do Canaã, porque com a abertura daqueles novos conjuntos lá, ali o trânsito aumentou muito. E os ônibus estão vindo cheios, então o pessoal de Jaraguá, Tubalina não consegue pegar ônibus mais. Nos horários de pico, o ônibus só passa ali cheio, os pontos de ônibus lotados. E você já esteve dentro da situação e da oposição, como você disse. Muitas vezes o pessoal cria esses conjuntos, como foi criado esses agora próximo lá depois do Canaã, próximo do Morada Nova, e a gente nota que não foi feito nenhum estudo prévio sobre esses gargalos que aconteceu, ou seja, esse inchamento, são vias estreitas ali, que não comportam o fluxo de veículos, e muitas vezes o pessoal é obrigado a sair pela rodovia mesmo, ou seja, colocando em risco, já que é uma rodovia mais perigosa ainda, essa 497, que vai até a cidade de Prata. Ali agora tem casa dos dois lados, né, uma situação muito perigosa, já está muito perigoso. Ali no trevo do Topas, né, conhecido como trevo do Topas, ali tem horário que a gente não consegue. O acesso ao bairro Tubalina, ali próximo da antiga Furtos e Roubos, próximo ao Praia Clube também é um gargalo que tem que ser resolvido. Pontes foram construídas
E o mais grave, nesse cruzamento ali do rio Berabinha, permitiu-se a construção de um grande prédio residencial, onde que poderia ser feita ali, talvez mais uma ponte, conseguiram. Então, são problemas gravíssimos que estão acontecendo. Então, a gente fala, a cidade cresceu para o lado ali dos condomínios, para crescer de novo, para a prefeitura liberar condomínio, o empreendedor vai ter que fazer a pinguela e a ponte. Não tem sentido, você vai lá, faz um condomínio, né, aumenta a população aqui e fala com a prefeitura. Agora você faz aqui uma ponte sobre o rio Berabinha, que ficava aí na época 8 a 10 milhões, fica uma ponte daquela, igual foi feita ali no Berabinha, lá em cima. Né? Então isso aí tem que ver, o empreendedor tem que pagar um custo pelo investimento também. Nessa ponte que você falou, que é a Cícero Naves, que ela fica na passagem da Cidade Jardim, ali para o que foi criado ali o polo químico, né? Mas se não saiu ainda do papel, tecnológico. Polo tecnológico, me desculpem, próximo ao polo tecnológico. E como tem várias universidades ali também, ali ficou bem ruim, mas seria pior ainda se não tivesse pelo menos aquela passagem. Não mas assim, aquela passagem foi feita pela prefeitura, na verdade deveria ter sido feita e bancada pelos investidores ali daquele local. São ali uns 4, 5 condomínios grandes, né, que se beneficiam daquilo ali, então o empreendedor tinha que ter feito aquilo ali. Então é um deslocamento muito grande. Hoje a cidade cresce sentido Morada Nova e sentido Zona Sul Shopping Park, né? Grandes loteamentos fechados foram construídos e estão sendo construídos naquela região ali, uma região muito boa para se construir, de fácil construção de infraestrutura, de água, luz, esgoto, abastecimento ali, é uma região muito próxima do centro. Então a cidade está se ajeitando nesses dois sentidos. Bom, nós falamos muito sobre Uberlândia, né? Sobre desenvolvimento, sobre trabalho que acontece em Uberlândia. Agora vamos voltar para a Câmara Municipal de Uberlândia. 27 vereadores que representam aí quase 750 mil habitantes. São 27 pessoas que foram eleitas de direito para estarem ali nos representando. Essa legislatura está mais fácil de lidar ou ainda tem alguns problemas, Wilson? Não, eu acho que está uma legislatura, uma composição melhor. Os vereadores participam, interessados, né? Melhorou muito. Agora, é lógico que como eles estão no início de mandato, estão aprendendo ainda. Então, a gente tem que toda hora conversar, orientar, né, para que a gente possa resolver. As comissões, no início, deu uma certa travada, agora está desenvolvendo e a gente está treinando, né? O vereador novo, ele contrata a equipe tem que ter uma certa agilidade, as coisas acontecem de maneira muito dinâmica. Mês passado, por exemplo, teve projeto lá que teve 4 emendas orais. Emenda oral é uma exceção, né? Isso causa um transtorno na hora de dar parecer, causa um transtorno na hora de fazer redação final, mas isso faz parte, início de mandato, é sempre assim, mas o pessoal está de parabéns, bastante atuante. O prefeito Odelmo Leão tem enviado vários projetos para tentar acertar um pouco mais a casa, não criando novas secretarias, mas readequando as secretarias dentro do organograma do município. São coisas que precisavam ser feitas e eram pastas que estavam interligadas, mas separadas. Infelizmente a prefeitura foi inchando, aumentando secretarias, algumas superintendências que não tinham sentido e isso deu no que deu, quer dizer... Durante o governo do PT, o orçamento cresceu cerca de 22% a 24% a arrecadação. E as despesas com o pessoal cresceu na faixa de 42%. Então cresceu o dobro. Não é que Uberlândia deixou de arrecadar, não. O problema é que eles fizeram um inchamento da máquina, tanto de cargo comissionado quanto na estrutura do novo plano de cargos e salários, que isso levou à inviabilidade. Se vocês pegarem os meus discursos nos últimos 2 anos do governo Gilmar, eu alertava, eu acompanhava mês a mês, alertando o crescimento com gasto pessoal. Até chegar o ano passado, o Tribunal de Contas notificou o município de Uberlândia, o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, que deveria cumprir a lei e cortar gastos com o pessoal. De maneira irresponsável, ele não cortou e mais, ele fez a abertura de um novo concurso, né? E fez aquela lambança que foi a Fundasus, que quando discutiu a Fundasus eu alertei, não pode ser pelo regime seletista, tem que ser estatutário, porque tem um artigo na Constituição que foi questionado pelo PT, inclusive, quando ele foi votado no Congresso Nacional, não deu quórum, faltaram 10
parlamentares para atingir o quórum de emenda constitucional, e o PT entrou e o Supremo deu uma liminar pelo pleno do Supremo. Quer dizer, essa aí nunca vai ser derrubada. Por quê? Porque se não tem o quórum para a emenda constitucional, aquele artigo não tem valor. E eles, que estavam consultando professora universitária, advogados, que se julgavam os sabedores de tudo, foram lá e bancaram a Fundasus, né? Fizeram o absurdo de criar um plano de carreira por decreto. Aí eu questionei, o prefeito Gilmar recuou e mandou a lei. Eles criaram toda a estrutura administrativa de funcionários da Fundasus por decreto. E aí deu no que deu. Foi cancelada judicialmente, teve ação na justiça e agora o prefeito Odelmo mandou a lei extinguindo a Fundasus. Mas o rombo é muito grande. Bom, você falou de Fundasus, eu entrevistei antes de morte o ex-prefeito Vigílio Galassi, de 4 mandatos, e na ocasião eu perguntei para ele que até chegou-se a criar, ou pelo menos esboço de uma fundação de saúde, que era a Fundasus, não, Fundação Municipal de Saúde. Fundação Municipal de Saúde. E o Vigílio Galassi falou assim, olha, nós até criamos o corpo e tudo, nomeei um presidente, mas eu vi que o problema era muito maior. Nenhuma prefeitura consegue ter uma fundação nos moldes como deve ser. Então eu recuei, demiti todo mundo em tempo hábil e morri com essa ideia porque nós não vamos conseguir em curto tempo ter uma instituição como essa. Precisamos continuar com uma parceria público-privada. O prefeito Zaire, quando assumiu também, a ideia era a mesma. Ele queria romper com a Fundação Maçônica e implementar a Fundação Municipal de Saúde, né? Que existia na lei, inclusive. Depois ele viu que não dava conta. O prefeito Gilmar, ao assumir com assessoria nota 0, ele mandou demitir todos os funcionários da Fundação Maçônica, cerca de 3.200 funcionários, sem sequer ter previsão de orçamento e nem sequer ter contratado os outros. Então teve que ter uma intervenção muito grande dos Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho para tentar contornar. Aí a prefeitura assumiu os pagamentos, a Fundação Maçônica ficou como se fosse uma laranja, ou seja, ela era o empregador, mas ela não recebia o dinheiro. A prefeitura pagava direto para os funcionários e tinha que recolher os valores relativos ao fundo de garantia. O ocorre é que a prefeitura não recolheu. Então ficou 1 ano e meio sem recolher o fundo de garantia dos funcionários remanescentes da Fundação Maçônica, que é uma dívida também astronômica. Porque nós estamos lidando com médicos, gente médico não ganha pouco, né? Isso é uma categoria só. 8% de todo o pessoal da Fundação Maçônica, que ficou durante 1 ano e meio. É muito dinheiro. Infelizmente foi um desastre. Bom, Wilson Pinheiro, nós estamos chegando ao final. Quero deixar o microfone aberto aí para o pessoal que está nos assistindo tanto na TV a cabo, na TV Cidadania, canal 7, também como na rede social, aí, nosso canal YouTube. Eu quero agradecer a oportunidade, estou à disposição de vocês, sempre lá na Câmara, em qualquer lugar. Vereador é vereador 24 horas por dia, em qualquer lugar. Estou sempre à disposição, muito obrigado. E o bom é que o Wilson Pinheiro não tem medo de falar a verdade. Você viu que a gente vai batendo papo aqui, vai saindo, e ele contou um pouco até da sua juventude e dos movimentos que ele era oposição, hoje está na situação e é o vice-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Wilson Pinheiro. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Termina aqui, além da notícia, um programa totalmente diferenciado de tudo que você já viu no seu canal de TV a cabo, canal 7 TV Cidadania, em Uberlândia. Programa que é gravado nos estúdios da Fundação Maçônica Manuel dos Santos. Imagens e edição de imagens de Tony Dias, direção-geral de Ailton Lima, direção de estúdio Edson Carneiro. Gregório José do Além da Notícia vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Um abraço, até lá!